Dando continuidade a essas nossas resoluções de questões de concurso, nós estamos vendo, corrigindo aos poucos, algumas questões aplicadas nesse ano na prova da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, perfeito? Nesse ano de 2012 para o ano letivo de 2013, perfeito? Tá claro isso? Essa questão não vai cair ano que vem não, gente. Eu estou dizendo, essa questão foi aplicada nesse ano para o ano letivo de 2013. É a 66ª questão que estamos fazendo dessa prova que aconteceu, por esses dias, perfeito? Vamos lá então? Olha, é uma questão de regra de trecho composta. Eu mexi em regra de trecho composta nas duas últimas videoaulas e embalei então para corrigir mais essa questão, que é uma questão interessante, só que tem um detalhe que eu queria conversar com os amigos, que eu discordo de algumas posições dessa questão. Vamos lá? Deixa eu ler a questão. Uma empresa foi contratada para executar serviço de pintura no alojamento dos alunos do primeiro ano do CPECAR, perfeito? O prazo estabelecido no contrato para a conclusão do serviço foi de 10 dias. O serviço começou a ser executado por uma equipe de 6 funcionários da empresa, cada um trabalhando 6 horas por dia. Ao final do 8º dia de serviço, somente 3/5 do serviço de pintura havia sido executado. Para terminar o serviço, dentro do prazo, a equipe de serviço recebeu mais 2 funcionários e todos passaram a trabalhar 9 horas por dia. Com isso, a produtividade da equipe duplicou. Deixa eu só comentar isso aqui logo. Com isso, a produtividade da equipe duplicou. É um dado estranho, né? O correto, a minha posição, do meu modo de ver, seria, além disso, a produtividade da equipe duplicou. O que fica parecendo, que esse aumento de 2 funcionários e também de 3 horas diárias de trabalho, fez com que a produtividade da equipe duplicasse, ou seja, fosse multiplicada por 2. Então eu acho que o correto aqui não é com isso. Esse com isso, gente, se eu estou explicando que essa mudança, esse aumento, é claro que a produtividade aumentou. E aí ele me coloca novamente, o correto aqui seria, além disso, a produtividade da equipe duplicou. Perfeito? Esse com isso ficou dúbio, ficou confuso. É claro que se eu aumento o número de funcionários, a minha produtividade vai aumentar. É claro que se eu trabalho mais horas por dia, a minha produtividade vai aumentar. Perfeito? Então esse com isso ficou muito estranho, muito complicado. Inclusive eu tentei fazer essa questão sem usar esse dado da produtividade e a questão realmente não dá certo. Perfeito? Aí eu parti então para incluir esse dado no problema. Perfeito? Mas eu volto a afirmar, além disso, deveria ser o caminho mais correto. Perfeito? Vamos lá então. A nova equipe, para concluir o trabalho, gastou mais de 1 dia, porém menos de 2 dias, perfeito? Se H representa o número de horas que cada funcionário da nova equipe trabalhou no 10º dia de trabalho, então H é um número compreendido entre, vamos lá, 4 itens, um deles é o verdadeiro, Só, fora esse detalhezinho, a questão é muito bonita, a questão é quase perfeita, só uma palavrinha que eu trocaria. Além disso, em vez de com isso, perfeito? Com isso, a produtividade fica muito estranho. Além disso, a produtividade da equipe duplicou. Perfeito? Vamos lá, então. Olha só. Número de funcionários, Vamos ver as nossas grandezas. Número de funcionários, eu tenho a jornada diária, eu tenho o número de dias, eu tenho a quantidade de trabalho executado e tenho produtividade. Então, eu tenho, na verdade, 5 grandezas. Vamos ver? Olha só, vamos analisar primeiro cada uma das grandezas. Eram 6 funcionários no início, com uma jornada diária de 6 horas por dia, não é isso? 6 horas por dia. E eles em 8 dias, eles conseguiram fazer 3/5 do trabalho, perfeito? Tá certo? Depois é que eu vou entender na segunda sentença, que eu vou entender essa produtividade 1 e quando eu chegar lá eu explico, tá bom? Bom, e aí o que aconteceu? No 8º dia, ao fim do 8º dia, percebeu-se que só tínhamos sido feitos 3/5, faltavam 2 dias de trabalho e foi necessário reforçar a equipe. Como é que foi feito esse reforço? Chegaram mais 2 funcionários, então passaram a ser 8 funcionários. A jornada diária foi aumentada em 3 horas, passando a ser então 9 horas por dia, perfeito? Vamos ver quantos dias vai durar essa obra? Bom, eles já fizeram 3/5, ainda faltam 2/5 da obra para serem feitas, perfeito? Se alguém fala em 3/5 de alguma coisa, essa alguma coisa é 5/5. 5/5 menos 3/5 restam
2/5 da obra serem feita ainda, perfeito? E aí ele fala que esse negócio, que aquela, né, essa discordância minha aqui, né, e além disso, essa produtividade foi aumentada para 2. Ou seja, é como se cada trabalhador, né, tivesse sido conscientizado, gente, mas vamos trabalhar, vamos agilizar o mais possível, tá? Porque nós temos que terminar isso em 2 dias. E aí cada um deles passou a trabalhar com mais rapidez, né? Com mais produtividade. E aí ele fala que essa produtividade foi o dobro, né? Olha, ela duplicou. Então a produtividade nessa segunda condição, nessa segunda sentença é 2, e isso quer dizer que a produtividade na condição anterior, quando eles fizeram 3/5, era de 1. Ela não duplicou, então aqui está para 1, assim como aqui está para 2. Perfeito? Montei a minha regra de 3 composta. Cabe agora a gente fazer a análise, né? O relacionamento entre as grandezas, né? Sempre envolvendo o quê? Cada grandeza com a grandeza que contém a incógnita. Perfeito? Para que eu possa montar a minha proporçãozinha correta. Isso que eu estou falando agora, né? A relação é sempre com a incógnita, não é obrigatório não. Eu posso fazer uma relação em relação a qualquer um deles. Mas sempre mais simples, mais fácil, né? Fazer a relação em cima daquela que contém a incógnita, tá bom? Que aí a gente vai montar bonitinho separando, tá bom? Fica mais fácil, mais simples, mas eu poderia fazer em relação a qualquer uma delas, tá bom? O importante é o quê? É sempre que eu comparar 2 grandezas, entender que as demais não podem se envolver no processo, tá certo? Então vamos lá, quer ver só como é que a gente faz? Olha, 8 dias, perfeito? Olha só, eu faço uma determinada obra, né? 6 funcionários fazem uma determinada obra em 8 dias. Tá? Se aumentar o número de funcionários, é claro que o número de dias irá diminuir. Perfeito? Olha, quanto mais funcionários, menos tempo eu levo na obra. As grandezas número de dias e número de funcionários são grandezas inversamente proporcionais. Perfeito? Inversamente proporcionais. Vamos relacionar agora número de dias com jornada de trabalho. Olha só, se trabalhando 6 horas por dia, eu termino um serviço em 8 dias. Se eu aumentar o horário diário, né, a carga horária diária, é claro que eu vou levar menos dias. Quanto mais horas eu trabalho por dia, menos dias vai levar minha obra. Olha só, eu vou aumentar aqui e aqui vai acontecer o quê? Vai diminuir. Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais. Olha, se eu fiz 3/5, né, de um trabalho em 8 dias, para fazer 2/5 eu levarei o quê? Levarei menos dias, ou seja, vai diminuir a quantidade de trabalho, vai diminuir o número de dias. Isso quer dizer que a minha relação é diretamente proporcional. E agora tem o detalhe da produtividade. Olha lá, se com a produtividade 1, perfeito? Eu levo 2 dias, gente, com uma produtividade que é o dobro, quer dizer, eu estou trabalhando muito mais, né, com muito mais ímpeto, quer dizer, eu dobrando a minha produtividade, é claro que o número de dias vai diminuir. Né? Com quanto mais força, com quanto mais ímpeto eu trabalhar, menos tempo eu vou levar. Tá claro? Então, a produtividade e o número de dias, que é a nossa incógnita, né? Olha só, são inversamente proporcionais. E agora eu posso montar minha proporção. De que maneira eu monto a proporção? Olha lá, 8 está para x, assim como quem? Olha, quem é inverso, eu inverto. Quem é direto, eu deixo como está. Então ficaria assim, ó. Em vez de eu botar 6 para 8, eu vou botar 8 para 6, que multiplica quem? Ó, inversa, 9 para 6, vou inverter, tá certo? Olha só, 3/5 sobre 2/5. Gente, quem faz uma... 3/5 está para 2/5, assim como 3 está para 2, perfeito? Só que é direto, então eu mantenho ela, deixo como está, 3 para 2. E a produtividade também é inversa, não vou colocar 1 sobre 2, vou colocar 2 para 1. Promovendo as simplificações, fica até difícil descobrir o que eu simplifiquei aqui, mas vamos tentar. Ó. 8 com 8 eu simplifiquei, aqui deu 1, aqui deu 1. Simplifiquei esse 3 com esse 6, dividindo ambos por 3, aqui deu 3, aqui deu 2. Simplifiquei o 3 com o 2, dividindo ambos por 3, aqui deu 1, aqui deu 2. Simplifiquei o 2, esse 2 que estava aqui, ó, com esse 2, ficou 1 sobre 1. Bom, o importante é que 3, né, vezes x é igual a 2 vezes 2, 4. 3x é igual a 4. Tá certo? Gente, 3x é igual a 4, isso quer dizer o quê? Que o meu x é igual a 4/3. O que é 4/3? É o inteiro em 1/3. Ou seja, eu já tenho um dia mais 1/3 do dia. Ah lá, é um dia mais 1/3 do dia. Aí é bom entender o seguinte, aí você fala, 1/3 do dia, tranquilo. O dia tem 24 horas, 1/3 são 8 horas. Mas vamos entender aqui o seguinte, olha só, é 1/3 do dia de trabalho desses moços. Se
esses moços trabalham 9 horas por dia, 1/3 desse dia de trabalho deles, né, é 1/3 de 9, não 1/3 de 24. É 1/3 de 9 e 1/3 de 9 são 3 horas. Se eles trabalham 9 horas por dia, 1/3 dessa carga horária deles será de quanto? De 3 horas. Perfeito? É só dividir o 9 por 3, que é 1/3 de 9, isso dá 3 horas. Resposta certa eu procuro aqui, ó. Entre 6 e 8 não, entre 4 e 6 não, entre 0 e 2 não, entre 2 e 4 tem aqui o dito cujo do 3, olha lá. Minha resposta certa é a letra A. Bonita questão, muito bonita, só essa ressalva que eu coloquei para vocês, e tenho certeza que essa ressalva é a intenção, quer dizer, eu não posso misturar as coisas, com isso não. Com isso, houve uma produtividade dentro do processo, né, do meu problema. Então, eu acho que, além disso, seria o correto ao invés de com isso. Além disso, a produtividade da equipe duplicou. Perfeito? Só assim eu poderia usar isso como uma nova grandeza. Tá certo? Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, respondendo mais essa bonita questão aplicada pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Tá certo? Então, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, né? Faço aqui o convite para que os amigos conheçam, visitem o nosso site, esse assunto está lá muito bem explicadinho.